Vamos dar início. Vigília da virada 2023-2024. No início de um novo ano, renovamos a esperança de dias melhores, de oportunidades para conquistarmos nossos sonhos e objetivos. Olhamos para trás, para tudo o que vivemos no ano que se passou, com gratidão pelos momentos de alegria e superação das dificuldades. É nesse momento que sentimos a energia da renovação, a certeza de que podemos recomeçar, aprender com nossos erros e seguir em frente com mais determinação. Acreditamos que, mesmo diante dos desafios que surgirão, temos a capacidade de enfrentá-los e encontrar soluções. Até nos lembramos das palavras do profeta Isaías que diz: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Se nós olharmos para trás, o que nós passamos do dia 1º de janeiro de 2023 até hoje, algumas pessoas vão observar que elas enfrentaram muitas batalhas. Algumas provavelmente perderam, outras provavelmente venceram. Mas até as batalhas perdidas, nós podemos tirar lições muito valiosas. Porque quando nós enfrentamos uma batalha e nós perdemos, nós temos a oportunidade de aprender com aquela perda. Então o servo de Deus, a pessoa que busca a Deus, até no meio das perdas, Deus age na vida dela, transformando ela em uma pessoa melhor, uma pessoa mais estruturada emocionalmente, mais estruturada espiritualmente, e assim sucessivamente. E quando nós nos deparamos com o início de um novo ano, é como se a pessoa parasse e falasse: olha, esse ano eu vou fazer diferente. Erros que eu cometi em 2023, eu vou procurar não cometer em 2024, porque eu estou aprendendo com os meus erros. O verdadeiro sábio, ele aprende com os erros dos outros. A pessoa que não é tão sábia, ela tem que errar para poder aprender. O objetivo é nós aprendermos com os erros dos outros. Mas como às vezes a pessoa não tem essa sabedoria, ela tem que aprender com os próprios erros. Então ela pode olhar para o ano 2023, observar o que ela errou e aprender com os próprios erros. E aí eu citei aqui até o caso de Isaías, que está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É aquela pessoa que começa a buscar um renovo. Meu Deus, eu quero um renovo, eu quero um fortalecimento. Tem aquelas pessoas que estão finalizando o ano não tão bem espiritualmente, mas elas buscarão em Deus um renovo para que em 2024 venha a ser diferente. Vamos dar sequência na leitura. No entanto, temos que entender que a vida nos proporciona desafios e que, diante deles, precisamos de uma força sobrenatural que só encontraremos em Deus. Sendo assim, devemos dedicar todos os dias das nossas vidas a servir e buscar aquele que, por amor a cada um de nós, morreu na cruz do Calvário. Quem mais merece atenção e honra? Aquele que morreu por você ou as demais coisas da sua vida? Mateus capítulo 6, versículo 33 está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jeremias 29, 13 está escrito: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós temos que entender que 2024 nós temos que honrar ainda mais a Deus. Nós temos que prestar
uma adoração maior a Deus. Nós não podemos deixar Deus em segundo plano. Deus, ele precisa estar em primeiro lugar. As demais coisas, você se encarrega de fazer, mas em primeiro lugar tem que ser Deus. Então a pessoa analisa, alguns vão chegar à conclusão que 2023 não buscou como deveria ter buscado, e aí em 2024 será diferente. Eu vou buscar a Deus de uma forma mais sincera, porque aqui em Jeremias deixa bem claro: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não estou buscando Deus de qualquer jeito, não vai achar. Estou buscando renovo de qualquer jeito, não vai achar. A pessoa tem que buscar de coração. Deus tem que enxergar no íntimo dos nossos corações esse desejo do encontro maior com Ele, esse desejo, essa busca maior, essa sede por Ele. Dando sequência, referente a buscar a Deus, muitas pessoas na trajetória da vida desanimam por não entender o que? A forma de buscar a Deus, como se busca a Deus e o que acontece nesse processo. Não são poucas as pessoas que, quando começam a buscar a Deus, sentem alegria e, depois, com o passar dos anos, começa a perder um pouco do interesse por Deus. Ou seja, não são poucas as pessoas que começam a buscar a Deus. Quando elas começam a buscar a Deus, elas se alegram, ficam felizes. É dia de culto, ela está animada, está empolgada. Ela ganha uma Bíblia de presente. Nossa, é o melhor presente que eu poderia receber. Está alegre, está empolgado. Mas com o passar do tempo, ela começa a perder esse interesse por Deus. Ela começa a olhar para as coisas de Deus e já não é mais a mesma coisa. Aquela alegria, aquele sabor começa a ficar para trás. Continuando. Aí elas desanimam e retrocedem na fé. É aí que está o erro. Porque as pessoas acham que tem que buscar a Deus só quando tiver com alegria. Acha que deve buscar a Deus, eu estou com vontade de buscar a Deus, então eu vou buscar. Sim, mas eu não estou com vontade de buscar a Deus, eu tenho que buscar do mesmo jeito. Por quê? Porque buscar a Deus não é por sentimento, é por fé. E quando você busca, mesmo contra a sua vontade, isso é fé. É por isso que muita gente retrocede, porque quando ela perde a alegria de seguir a Deus, que uma grande parte dos cristãos chega um determinado momento da trajetória que ela perde essa alegria, ao invés dela continuar buscando, e buscando em Deus um renovo, buscando em Deus uma alegria, buscando em Deus um prazer de servi-lo, ela prefere retroceder. Continuando, o correto é continuar buscando, mesmo sem ter vontade, pois Deus não seguimos por sentimentos, e sim por fé. Isso significa que muitas vezes você terá que fazer algo para agradar a Deus, que vai contra a sua vontade humana. Como exemplo, vou citar o caso de Jesus, quando estava levando a cruz, Mateus capítulo 26, versículo 39, olha o que está escrito. E, indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui Cristo, quando ele estava prestes para ser entregue, para ser crucificado, ele deixou os discípulos e foi orar. Orou uma vez, fez essa oração, pediu a Deus que apartasse dele esse cálice, aquilo que ele iria enfrentar pela frente, que iria finalizar com a rejeição de Deus, virando as costas para ele na cruz, e ali ele morreria com os nossos pecados. Ele não queria passar por aquilo. Ele orou a primeira vez, retornou, orou pela segunda vez, retornou, orou pela terceira vez, a mesma coisa. Se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele finalizava sempre falando: cumpra-se a tua vontade. Em outras palavras, cumpra-se a tua vontade e não a minha. A pessoa tem que entender que seguir a Deus,
às vezes ela vai ter que obedecer regras de Deus que ela não quer obedecer. Ela vai obedecer chateado. Mas Deus olha e se agrada com a obediência. É aquela pessoa que às vezes, eu sempre gosto de citar esse exemplo, ele vai para a igreja, eu não quero ir para a igreja, mas ele está indo à força, ele vai à força, mas ele indo à força, conduzido por si mesmo. Tem que ir à força mesmo. Aí Deus olha a pessoa indo para a igreja à força, eu não quero ir, e Deus se agrada em ver a pessoa negar a si mesmo, para obedecer uma regra de Deus. Do mesmo jeito é a oração, eu não quero me levantar para orar, se levanta, sabe, eu não quero orar, eu não estou afim de orar, e vai orar sem vontade, e ora forçado, e Deus olha e se agrada. Por quê? Porque vê que está negando a si mesmo, para obedecer uma regra de Deus. Jesus deixou bem claro, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é você fazer o que você não quer fazer. E aí quando a pessoa começa a seguir Deus, é aquela alegria, é aquela empolgação. Quando começa a passar pela fase que já não tem mais aquela alegria, já não tem aquela empolgação, já não é mais aquela mesma comunhão com Deus, que começa a perder o sabor das coisas de Deus, ao invés dela continuar, ela para, ela retrocede, ela sai dos planos de Deus. Se ela continuasse, Deus traria novamente a alegria para o coração. Deus traria novamente o sabor de servi-lo, porque aquilo não passava ou não passaria de uma tentação que praticamente todo cristão enfrenta. Continuando, o desânimo, a falta de vontade de seguir a Deus e o desejo de parar são tentações que vêm sobre a vida do cristão. Diante dessas tentações, ele precisa seguir a orientação de Deus. A orientação de Deus é, Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A orientação é, se sujeita a Deus, obedeça. Não quero saber se você está gostando de obedecer ou não. Não quero saber se você está tendo alegria em obedecer, não. A regra é, obedeça, se sujeita a Deus. E o que mais ele manda? Resista ao diabo. O diabo ele traz a tentação, ele traz o desejo de parar, ele traz o desejo de retroceder, ele traz o desejo de se desviar. Mas a Bíblia fala, resista. Resista como? Eu não vou ceder à tentação. Eu já citei aqui algumas vezes, irmãos, eu detestava igreja. Eu gostava de Cristo. Eu já tinha aceitado Jesus como meu Salvador, porque eu aceitei Jesus como Salvador, não foi dentro de nenhuma igreja. Eu aceitei Cristo como Salvador em casa, sem frequentar igreja nenhuma. Mas quando o assunto era igreja, eu não gostava. Eu gostava de falar de Jesus, eu gostava de ouvir falar de Jesus, mas o assunto igreja eu tinha um bloqueio muito grande. Eu ia para a igreja à força, eu me obrigava. E Deus era tão bom, que no dia que era para eu ir para a igreja, para ser sincero, o meu coração desejava que acontecesse alguma coisa, poderia até ser uma coisa meio ruim, só por não ir para a igreja. Mas Deus era tão bom, tão bom, e Ele foi tão bom, tão maravilhoso, que no dia não acontecia nada, dava tudo certo, que era para eu ir. Só que eu ia à força, eu me obrigava. E o que eu estava fazendo nesse momento? Eu estava resistindo ao diabo, porque era o diabo que não queria que eu fosse para a igreja. Então quando eu ia à força, eu estava resistindo ao diabo, eu estava me sujeitando a Deus. Eu estava indo feliz? Não veio um caso. Eu estava obedecendo. A parte que eu gostava do culto, a parte melhor do culto, eu já falei aqui várias vezes, o que eu gostava mais do culto era quando o pastor falava, irmãos, vamos finalizar o culto. Era a parte melhor. Mas bom mesmo era quando o pastor fazia oração, vão na paz, povo de Deus. Aí eu estava ali dentro da igreja sentado à força, não vendo a hora que o culto terminasse. E quando o pastor demorava um pouquinho mais, eu olhava assim, uma inquietação. Eu estava fazendo o quê? Resistindo ao diabo. Jesus não falou, irmãos, que nós temos que seguir Ele sempre com alegria. O mandamento é seguir Ele.
O apóstolo Paulo mencionou que sobre ele foi colocada uma obrigação, e ele fala assim: ai de mim se não fizer. E olha que o ai na Bíblia é ai mesmo, viu? Ai de mim se eu não fizer. Desse negócio, não estou afim de fazer, não tem esse negócio não, tem que fazer e ponto final. Não estou afim de orar, tem que orar e ponto final. Não estou afim de ir para a igreja, tem que ir ponto final. Pastor, pelo amor de Deus, não fala que eu tenho que dizimar, tem que dizimar e ponto final. Mas eu não quero, tem que fazer, tem que ser fiel. Eu não quero amar o próximo, tem que amar. Quando você luta contra você e faz o que você não quer fazer, essa luta está existindo porque a sua carne, ela está mais forte do que seu espírito. Quando o seu espírito estiver mais forte que a sua carne, aí você não vai ter problema nenhum em ir para a igreja. Você não vai ter problema nenhum em orar. Você não vai ter problema nenhum em ler a Bíblia. Você não vai ter problema nenhum em amar o próximo. Você não vai ter problema nenhum em dizimar. Você não está preocupado se está devendo 1 milhão. Caiu 100 reais na sua mão, 10 você separa para Deus, você não quer nem papo. Quando o seu espírito está mais forte, aí é diferente. A sua atitude, o seu comportamento é diferente. Mas enquanto o seu espírito não está aperfeiçoado, meu irmão, vai lutando, vai fazendo forçado, vai fazendo gemendo, mas não pare, não retroceda. Carro de crente não tem marcha ré, é só para frente. Continuando, Tiago capítulo 1, versículo 12 e 13. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Olha que interessante. Bem-aventurado quer dizer feliz, o homem, a mulher, sentido genérico, que suporta a tentação. Tentação é algo bom? Lógico que não. Tentação é algo ruim. Tentada a fazer o quê? A fazer algo que é pecado. Então você luta contra a tentação. Isso é bom? Não, é ruim, é péssimo. Você está sendo tentado, sua carne está entrando em desespero. Aí Deus fala: bem-aventurado o servo que suporta a tentação. Quando ele for provado, como assim? Ele passou por aquela etapa sem retroceder na fé, então ele foi aprovado. Ele foi provado e aprovado. Receberá a recompensa. Então, ao passarmos por essa luta, por essa tentação, e às vezes ela vem em forma de desejo de não buscar a Deus, desejo de parar de seguir a Deus, desejo de não orar, desejo de não ler a Bíblia, desejo de não ir na igreja, ela vem de diversas formas. Desejo de se prostituir, desejo de adulterar, ela vem de diversas formas. Se você permanecer firme e não retroceder, lutar contra você e obedecer a Deus, você vai agradar o coração de Deus, mesmo que você esteja gemendo, sofrendo. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda de derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. O diabo quer enganar, irmãos. O diabo está à procura de fracos na fé, que ele possa destruir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Devemos suportar as tentações e nos tornarmos verdadeiros adoradores do Senhor. Devemos honrá-lo da forma certa. Honramos a Deus quando obedecemos aos seus mandamentos e procuramos viver uma vida de retidão e justiça. Honramos a Deus quando reconhecemos a sua bondade e amor incondicional por nós. Honramos a Deus quando somos gratos por todas as bênçãos que Ele nos dá e quando compartilhamos essas bênçãos com os outros. Quem honra a Deus está preparado para lidar com os tempos futuros, citado em 2 Timóteo capítulo 3. Presta atenção nisso daqui, ó. Quem honra a Deus está preparado para lidar com os tempos futuros. Como assim? Aquilo que a pessoa vai ver amanhã, depois de amanhã, no dia a dia. Quem não honra
ou seja, quem não honra a Deus, fará parte dos grupos de pessoas também citadas em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4. O que é que está escrito? Haverá tempos difíceis nos últimos dias. Então a Bíblia já fala, se prepara, tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigas do bem, traidoras, precipitadas, soberbas, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Quem honra a Deus está preparado para lidar com esse tipo de gente. Quem honra a Deus, quando se deparar com pessoas assim, e pode ter certeza, estamos cercados de pessoas assim. Quem honra a Deus, quer nem papo. Olha para Cristo, concentra-se na missão que Deus deu. Gente caluniando, gente fofocando, gente mentindo, gente perseguindo, gente murmurando, cara, nem para, nem bola para frente. Então quem honra a Deus está preparado para lidar com esse tipo de gente. Quem não honra a Deus fará parte desse grupo. Então, ou você está preparado para lidar com esse tipo de gente que eu citei, ou você se tornará esse tipo de gente. E esse tipo de gente, o diabo usa para tentar fazer com que a pessoa que já está sendo tentado, sem a alegria de seguir Deus, parar. Só tem uma pequena observação. Deus não vai aceitar como justificativa. É por isso que existe o inferno. Se você sair da presença de Deus e você for para o inferno, Deus não vai culpar Satanás. E Deus não é injusto, Ele não vai colocar ninguém no inferno injustamente. É porque você tornou-se uma pessoa irreconciliável. Você tornou-se uma pessoa que o Espírito Santo, por mais que tente falar contigo, ele não consegue mais, ele não tem mais brecha. Se Deus pegasse todos os demônios da face da terra e amarrasse, deixasse isolado, tirasse todas as pessoas ruins que tentam te prejudicar e colocasse de lado, você continuaria amarga do mesmo jeito. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Você escolhe ser amargo, você escolhe ser ruim, você escolhe o pecado, ou pode ser o contrário. Por isso que Deus, quando coloca uma pessoa no inferno, Ele não vai falar, você foi para o inferno, a culpa é do diabo, peraí, eu vou tirar você do inferno porque o culpado é o diabo. Não, Deus não vai transferir a culpa dos nossos erros para Satanás. Por quê? Porque Jesus já falou que nós somos autoridade sobre os demônios. Eis que te dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Acabou, você já é autoridade. Como é que Deus vai atribuir a Satanás a sua derrota, sendo que você é autoridade sobre Satanás? Em o nome de Jesus. Então a sua derrota, Deus vai cobrar de você. Por isso que cada pessoa, de livre e espontânea vontade, precisa entender isso e buscar a Deus da forma certa. Não estou a fim de buscar. Tem que buscar. Tem que buscar. Eu lembro uma vez, irmãos, nós temos que entender que responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos é coisa séria. Ser membro de uma igreja é coisa séria. Ser obreiro de uma igreja é coisa séria. Fazer a obra de uma igreja é coisa séria. Eu lembro uma vez, teve uma época que eu estava pastoreando 2 igrejas. Eu cuidava de 2 igrejas. De sábado para domingo, geralmente eu não dormia, passava a noite toda trabalhando. E no domingo eu tinha que pastorear em 2 igrejas. E às vezes tinha um período que eu não estava bem. E às vezes tinha dia que eu saía para pastorear com dor de cabeça, ânsia de vômito. Eu lembro que às vezes eu entrava dentro do ônibus, eu parava, dava o sinal para o ônibus parar para eu descer, para poder eu vomitar.
porque eu não estava bem. Você acha que naquele dia eu queria estar ali dentro daquele ônibus? Você acha que naquele dia eu queria estar na igreja? Você acha que naquele dia eu queria estar pregando? Lógico que não, irmão. Eu queria estar dormindo. Só que tem a responsabilidade. Nós temos responsabilidade, não dá para ser negligente com a responsabilidade que nós temos. Porque essa responsabilidade que nós temos não foi colocada pelo homem, foi colocada por Deus. E nós vamos prestar contas com Deus. Eu sou membro da igreja, eu vou quando eu quero, eu vou quando dá certo. Está errado. Você é tentado a não ser um membro presente. Então você tem que lutar contra você, você tem que ir para a igreja à força, mas não é ninguém te obrigando a ir, é você indo à força, até você vencer essa batalha. Continuando. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Portanto, concluímos que, ao iniciar um novo ano, devemos renovar nossa esperança e confiança em Deus, sabendo que Ele nos fortalecerá para enfrentar os desafios que surgirem. Devemos buscar a Deus diariamente, não apenas quando sentimos vontade, pois é através da fé e obediência que encontraremos a força sobrenatural necessária para vencer as tentações e permanecer firmes no caminho da retidão. Honrando a Deus em todas as áreas de nossas vidas, seremos capacitados a lidar com os tempos difíceis que possam surgir, e não faremos parte daqueles que se deixam levar pelas influências negativas do mundo. Que possamos buscar a Deus com todo o nosso coração e seguir seus mandamentos, vivendo uma vida de gratidão, amor e justiça, confiança de que Ele cumprirá suas promessas em nós. Olha que maravilha, irmãos. Agora vamos meditar nesse Salmo 23. Salmos 23, versículo 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Olha que interessante, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você acha que a pessoa que está passando pelo vale da sombra da morte, momentos de lutas intensas, você acha que ela está passando dando risada? Você acha que ela está passando empolgada, com alegria? Glória a Deus. Ela está passando a carne dela gemendo. O espírito dela está bem, o espírito dela está feliz, se estiver bem alimentado. Mas passar pelo vale da sombra da morte são obstáculos maiores. Mas o interessante é que Deus estará com a pessoa no vale da sombra da morte, se ela um dia passar por ele. Deus estará no deserto, se um dia você passar por lá, Deus estará contigo. E ao passar pelo deserto, não é para você morrer no meio do deserto, é para você ir até o final. Deserto é escola de crente. Deserto é um lugar de forjar, de provar, de preparar, de transformar crente em pessoas melhores. Por isso que o cristão tem que às vezes dar uma passadazinha pelo deserto. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, é muito maravilhoso esse Deus. Que promessas maravilhosas nós temos aqui. Depois medita com calma no Salmo 93, no Salmo 91, no Salmo 90, no Salmo 1. Medite com calma nos 150 salmos. Tem revelações de Deus para as nossas vidas. Aí eu estou citando aqui o Salmo 23. Olha que maravilha. O Senhor é o meu pastor. Olha que interessante. Quem é o teu pastor? É Deus. Deus é falho?
Deus vai pastorear você da forma errada, Deus não vai cuidar de você. Como eu preguei hoje, que o Espírito Santo intercede por nós durante os cultos. Nós temos todo o suporte para vencer, para fazer a diferença, para dar a volta por cima, para sermos pessoas realizadas. Para finalizar, você está desanimado de buscar a Deus? Pastor, eu estou. Não é só você não. Talvez quem está do teu lado esteja assim também. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Continue buscando. Não pare, que vai chegar o dia que você vai ter um desejo maior em buscá-lo. E se esse dia não chegar e você morrer, você vai ganhar a salvação. Por quê? Porque mesmo sem desejo você buscou. Significa o quê? Que você estava negando a sua carne, porque era a sua carne que não queria que você buscasse. Se você não tem o desejo de buscar, está andando em santidade, tem Cristo como Salvador e você persevera nessa luta, se você morrer, você é salvo. Por quê? Porque você lutou para não se entregar ao pecado e você não retrocedeu. Lembra do caso de Jesus? Você acha que quando ele estava levando aquela cruz, ele estava querendo? Você acha que quando o chicote batia nele, ele estava, oh glória, bate mais. Não. Mas estava ali, ó, compromisso, responsabilidade, é coisa séria. Feche os olhos, por favor. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe, a última do ano de 2023. Que o Senhor Espírito Santo possa abençoar este povo, alcançando cada uma de uma forma sobrenatural. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.